E se você pudesse entender minimamente o funcionamento de todas as coisas? E se você pudesse prever o comportamento de tudo aquilo que acontece no mundo, de tal forma que qualquer coisa que acontecesse não te causasse espanto, susto e desespero? Já parou para pensar que hoje, dia 1º de setembro de 2020, você não sente a mesma coisa que você sentia lá em março, quando começou a pandemia do coronavírus aqui no Brasil? E se você tivesse essa capacidade, o que mudou de março até agora? Exatamente isso, você acumulou conhecimento, experiência própria, vivenciou todo esse processo e pôde perceber aquilo que realmente era desconhecido e o que hoje não é mais tão desconhecido. O conhecimento, ele pode trazer paz, tranquilidade, às vezes pode trazer poder e riquezas também. Mas a falta dele, isso com certeza traz angústias, traz aquele sentimento de ansiedade de não saber o que pode acontecer de ruim. Foi o que nós vivemos dessa pandemia, uma proliferação de medo, de atitudes desesperadas. Se pudéssemos prever o que vai acontecer daqui a 6 meses, talvez nós pudéssemos planejar melhor o que vai acontecer ou não entrar em desespero do que vai ser, por exemplo, uma nova realidade na sua vida, na minha vida. Mas eu estou aqui justamente para abrir uma nova realidade para você. Nesta aula eu vou te dar uma das chaves do universo que vai poder abrir justamente essas portas, abrir uma nova realidade e você vai entender minimamente todas as coisas. Eu não vou falhar na minha missão. Se você acompanhar aqui passo a passo do que eu proponho a explicar, você vai entender aquilo que eu coloquei no vídeo passado, que é justamente trabalhando conceitos dentro de nós e entendendo o funcionamento de todas as coisas. Nada mais vai te trazer angústia, nada mais vai te trazer desespero, porque você vai saber lidar com tudo isso. Qual é o requisito? O requisito é você entender a nossa capacidade individual de acumular conhecimento. A essa nossa capacidade de acumular conhecimento, de pensar, de refletir, de agir de forma diferente, isso foi dado vários nomes ao longo do tempo. Fôlego, ânimo, coração, mente. Mas o nome que chegou até nós foi dado pelos antigos gregos, a psique. Graças a essa psique, essa mesma humanidade, com base usando a psique, com base na experiência, conseguiu desenvolver técnicas fabulosas e desenvolveu uma das as maiores maravilhas que temos hoje, que até são inexplicáveis. Por exemplo, os próprios egípcios criaram e construíram as pirâmides e monumentos, as esfinges, por exemplo, que são inexplicáveis. Como é que eles conseguiram carregar aqueles blocos e construírem coisas magníficas sem as máquinas que viriam a surgir depois? Eu já postei aqui no meu Instagram, por exemplo, no meu YouTube também, as pirâmides construídas pelos maias e pelos astecas no México. Estou postando as maravilhas da engenharia construídas no meio das montanhas pelos incas. É absolutamente fenomenal. Apesar disso, esses povos, maias, astecas e incas, por não terem explicações para os fenômenos naturais de enchentes, tsunamis, furacões, terremotos, faziam rituais extremos de sacrifícios humanos como uma forma de apaziguar, de pacificar a ira dos deuses. Sim, a religião sempre teve um papel fundamental em todas as situações. Porque de todos os mistérios que a humanidade já viveu, o mais importante e o presente até hoje, sem dúvida, é a morte. Mas, sempre que os fenômenos naturais eram de certa forma entendidos, sempre que se desenvolvia um conhecimento mais aprimorado para entender o funcionamento das coisas, a religião perdia um pouco do seu papel. Cerca de 300 anos atrás, exatamente apenas 300 anos atrás, as coisas começaram a mudar porque se descobriu uma das principais formas de transformação. Um dos maiores gênios da história da humanidade, o Sir Isaac Newton, descobriu e conseguiu quantificar a força, uma entidade invisível, imaterial, mas que poderia ser quantificada ou representada por meio de um vetor no espaço, uma seta que tem um tamanho chamado de intensidade ou módulo, direção e sentido. Essa entidade materializada explicava, por exemplo, por que os corpos caíam na Terra,
Por que porque nós conseguíamos movimentar as coisas e transformá-las? Exatamente, Newton descobriu uma das origens da força, que é o campo gravitacional. Os métodos da investigação científica passaram a ser aperfeiçoados de modo que explicações místicas ou religiosas deixaram de ser considerados. Porque se os movimentos dos corpos celestes, se os movimentos todos podem ser explicados e quantificados por causa dos campos gravitacional, elétrico e magnético, por que os demais fenômenos não seriam? Inclusive, diversos fenômenos da psique, até então misteriosos, que eram inexplicáveis, que eram tratados como possessões demoníacas, como revelações de divindades e anjos, passaram a ser tratados como doenças mentais. Então surgiram os tratamentos para epilepsia, para histeria, para esquizofrenia. Os sonhos, visões e alucinações passaram a ter uma interpretação mais técnica. Nisso surgiu as ciências da mente, as ciências da psique, a psicologia, e com ela os gigantes teóricos e experimentais cientistas do século passado. Justamente a psicologia como ciência é muito moderna, no final ali do século XIX, no início do século XX. Os principais nomes que eu vou destacar agora são, por exemplo, o filósofo e médico Maximilian Andrich. Outro grande nome que com certeza você conhece, porque talvez seja o mais famoso estudioso da mente de todos os tempos, Sigmund Freud. Outro grande nome é o do psicólogo Abraham Maslow. Outro grande nome que talvez você não conheça é o filósofo e psicólogo Frederick Skinner. Para Skinner, a psicologia não deveria ser chamada uma ciência da mente, mas uma ciência da análise do comportamento humano. Outro grande nome que não pode deixar de ser mencionado é o psicólogo Carl Rogers. Para Rogers, a terapia psicológica era um caminho de desenvolvimento pessoal. Basicamente, Rogers estabeleceu aquilo que vem a ser o coaching moderno. Por fim, e não menos importantes, eu vou citar dois grandes nomes da hipnologia e da hipnoterapia. Primeiro, Dave Elman. O segundo nome é o psiquiatra Milton Erickson, que pegou essa bagagem da hipnose clássica e transformou numa hipnose conversacional. Paralelamente a tudo isso, no século passado também as neurociências e as neurocirurgias também tiveram avanços fenomenais. Por meio de cirurgias e procedimentos experimentais, cientistas conseguiram estimular regiões específicas do nosso cérebro e também conseguiram emular diversas sensações que nós temos: frio, calor, sentimentos e até mesmo sensações temporais. Graças a esses achados, os estudantes de psicologia e psiquiatria até hoje, muitos deles seguem as teorias de Skinner do behaviorismo radical, negando a mente e achando que o comportamento humano é totalmente baseado em reações químicas e elétricas do cérebro. Mas existe aí uma outra linha de psicólogos que, por ver resultados nas terapias com base no processo da consciência, da autorrealização, e justamente por conta desses fenômenos hipnóticos que acontecem por meio de sugestões, não existe essa compatibilização. Então, no meio disso tudo, vamos juntar com a área da qual eu faço parte. Em 1939 foi criada a engenharia da computação. Uau, que maravilha! Por meio de criação de máquinas computacionais, os computadores eletrônicos automáticos baseados na energia elétrica. Qual é o pulo do gato aqui que eu preciso fazer uma amarração nessa aula que tá grande? Bom, a engenharia da computação possibilitou a criação de máquinas com comportamento, máquinas que pudessem aprender com as próprias experiências e modificar as suas ações, os robôs, também chamados de Android. Então, esse arcabouço todo de conhecimento dessas áreas todas que eu falei, da física, da psicologia, da hipnologia, da engenharia de computação, permite propor e entender que nós, seres humanos e animais, somos máquinas computacionais igualmente compostos de hardware e software. O software interfere no hardware, o hardware interfere no software. Exatamente aquilo que eu propus na aula anterior. Agora está tudo muito explicado. Justamente
pegando todos os conhecimentos desses gigantes da psicologia, das neurociências e da hipnologia e reunindo todos eles de uma forma bem consistente, é possível perceber que, aproveitando as ideias de Carl Rogers, de Abraham Maslow, de Skinner e de diversos neurocientistas e dos hipnologistas, Dave Elman, é possível propor que nós somos orientados às nossas emoções. Nós temos diversos comportamentos e programas instalados em nós de modo automático. São as nossas emoções, são os nossos processos mentais que fazem cálculos extremamente rápidos e precisos. Recebemos estímulos de entrada e providenciamos resposta. São tão rápidos que a nossa computação cerebral, nós nem percebemos que estamos fazendo tudo isso. Pois bem, por outro lado, apesar de termos esses programas automáticos, nós temos um programa especial, que é a nossa consciência, que consegue frear os nossos impulsos e transformar os nossos comportamentos. Você sabe, essa controvérsia toda de livre-arbítrio é porque é o seguinte, eu sei, você sente, eu sinto dentro de mim, você sente que você tem um poder da vontade. Se você quiser, você se joga no chão. Se você quiser, você, sei lá, quebra tudo, constrói, você tem a potência para fazer todas as coisas. Mas por alguma razão que você não sabe, você não faz isso tudo. Você não desenvolve o seu poder. E nós temos um poder de transformar esses processos automáticos. E como é que a gente transforma as nossas emoções? Como é que a gente transforma esses processos automáticos? Basicamente de 3 formas. Primeiro, experiências emocionais intensas. A segunda forma é por meio de terapias psicológicas. Por isso que todos esses gigantes da psicologia têm resultados nos diversos tratamentos que eles propuseram. De todas as técnicas, eu considero a hipnose a mais poderosa. E por fim, terceira forma de alterar é justamente por meio das intervenções físicas. A intervenção física também pode ser feita por meio de medicamentos, ora os remédios tarja preta, e também pode acontecer de drogas alucinógenas. Olha, a humanidade já sabe há muito tempo que o álcool altera o nosso estado de consciência, assim como existem ervas alcaloides ou ervas psicotrópicas que causam alucinações. Dito tudo isso, eu consegui explicar de uma forma bem grande tudo aquilo que eu resumi em alguns minutos na minha primeira aula. Hoje temos capacidade de entender as nossas emoções, por que nós nos comportamos. Além de entender a si mesmo, você vai entender qualquer outra pessoa e vai ser capaz de influenciar qualquer outra pessoa. Você vai ter relacionamentos afetivos melhores, relacionamentos de trabalho, com colegas de trabalho, com seu chefe. Vai ser muito mais fácil programar a sua ascensão na sua carreira e, de certa forma, o seu relacionamento amoroso, o seu relacionamento familiar, ter melhores vínculos e mais sólidos quando você se desenvolve, porque existe uma máxima que é a seguinte: você não consegue forrar todo o chão com a almofada ou com um tapete para você pisar suave, mas você consegue forrar os seus próprios pés, você consegue ter um calçado confortável e com ele você pode pisar em qualquer chão e pisar em qualquer lugar. E é exatamente isso aqui que eu estou te propondo, ferramentas para você desenvolver conhecimento de como transforma o mundo, de como transforma a si mesmo, de como entender e transformar as pessoas e lidar com qualquer situação. Um mundo novo vai abrir para você, como eu disse no início da aula, uma chave do universo de tantas possibilidades que você vai ter. Eu vou te explicar, emoção por emoção, como ela influencia você, como ela me influencia, como ela influencia as outras pessoas, como lidar com elas, como transformá-las e como orientar o seu comportamento aonde você quer chegar. Se você conseguiu me acompanhar até aqui, foi um prazer e será um prazer transmitir tudo isso. Até a próxima aula.